Então, muito bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 15 de outubro do ano da graça de 2020. Já reparou que o cenário aqui hoje é diferente, não é? Sabe o que é isto que está aqui atrás de mim? É o primeiro carro, já a sério, de produção a sério, feita pela Mercedes-Benz no ano de 1886. Você recorda-se aqui há uns 2 anos que nós estivemos no Museu da Mercedes, em Estugarda. Eu fiz lá um direto com a senhora que dirigia o museu para explicar a história do automóvel. E este automóvel que aqui está, eu já lhe vou explicar porque é que estou aqui. Este automóvel que aqui está é o protótipo do primeiro veículo que a Mercedes fez, a Mercedes-Benz fez, e que passou a circular de forma comercial, digamos assim. Isto tem um motor de quase 1000 cm3, tem 0,9 cavalos, imagina onde é que isto já vai, não é? Hoje em dia. E atenção meninas, e atenção feministas, isto foi o carro que a senhora Berta Benz utilizou na primeira viagem a sério, de longa distância, 188 km. Bom, porque é que eu estou aqui? Ninguém me paga para estar aqui, quero esclarecer isso já à partida, mas a malta aqui da C. Santos é espectadora da Cor do Dinheiro há muito tempo. São fãs da Cor do Dinheiro. E, portanto, isto é a minha homenagem que eu vou começar a prestar de hoje em diante, a todos aqueles que são fãs da Cor do Dinheiro. E, portanto, não quer dizer que eu vá passar a toda a casa das pessoas que veem a Cor do Dinheiro, mas sempre que possível, aquelas pessoas que são apoiantes, que são espectadores da Cor do Dinheiro, que são fãs do canal e do programa, eu terei o gosto de os, entre aspas, premiar com alguma coisa. E neste caso concreto não podia fazer outra coisa senão vir aqui. Portanto, quero esclarecer claramente, ninguém me está a pagar para fazer isto, mas eu gosto muito da história do automóvel, gosto muito da indústria automóvel, como sabe, e isto aqui foi das maiores surpresas quando eu visitei o Museu da Mercedes em Estugarda, aqui há 2 anos. Portanto, vale a pena. Se você for a Estugarda, se for à Alemanha, procure ir lá. Bom, se quiser ver uma réplica do modelo, também está aqui. Portanto, pode dar cá um saltinho, eu acho que a malta não se chateia com isso. Bem, então o que é que a gente tem hoje na agenda, feita esta introdução? Eu já lhe vou dizer, temos aqui uma agenda extensíssima, que hoje vai incidir essencialmente na saúde. E já vai perceber porquê. Quero dizer que provavelmente não chegaremos ao fim da conversa de hoje tratando toda esta matéria, mas seguramente alguma coisa a ficar para amanhã será tratada e eu quero esgotar os assuntos desta semana. Quero alertar também para uma coisa. Já vi o Think Tank, vale a pena porque o Think Tank de ontem para mim foi das coisas mais espetaculares que nós produzimos, passa o elogio em causa própria, na conversa com o Jorge Marrão e com o Joaquim Guerra. Vale a pena dar um saltinho, assim como vale a pena ficar atento hoje, a partir das 18h30, nós vamos fazer o Mel Talks, e o Mel Talks vai ser com o professor Luís Valadares Tavares, que é das pessoas que produz o melhor trabalho na área da administração pública em Portugal, e vamos falar, imagine só, de um tema quente, contratação pública. Não se esqueça, a partir das 18h30 desta tarde. E também aproveito para dizer que os meus amigos e agentes de Santa Maria da Feira, amanhã estarei lá para conduzir uns debates na área do empresariado e na área da indústria. Bom, então vamos à agenda de hoje. Primeiro ponto no período de ordem do dia. O estado de calamidade que o Governo decidiu ontem estender a todo o país. E atenção, as medidas entraram em vigor à meia-noite de hoje. E há medidas sérias, eu já vou falar delas, e há medidas que têm consequências para a nossa liberdade e têm consequências do ponto de vista de multas e penalizações para quem não cumprir. Portanto, é bom estar atento a isso, às aglomerações, aos juntamentos de pessoas e por aí adiante. Bom, segundo ponto sobre esta matéria. Você já percebeu porque é que eu ando desde março deste ano preocupadíssimo com aquilo que o Governo está a fazer? A coberta da pandemia está-se a limitar uma série de liberdades dos cidadãos. Você dirá, bom, mas é uma pandemia. Nós temos de tomar medidas excepcionais. Eu percebo. Mas se vamos chegar a certo nível e certo limite, vamos parar a Xi Jinping, não é? Não foi por acaso que eu lhe trouxe aqui a história, antes de ontem, de 9 milhões de cidadãos numa região da China que o governo chinês quer testar em 5 dias. Não foi por acaso. Isto não se faz sem ser em ditadura, ponto final. Percebe? Portanto, o que nós temos de estar atentos aqui, e já vai perceber porquê a seguir, isto é gravíssimo, o que está a passar na área da saúde, nós temos de ter cuidado com aquilo que é o balanço entre a liberdade e o coartar essa mesma liberdade. Ponto seguinte, a sociedade em comandita
entre aspas, entre PS e PSD. Já percebeu que PS e PSD se puseram de acordo em matéria de, imagine só, contratação pública. E eu suspeito que vêm aí mais acordos, apesar dos pontapés por baixo da mesa, pontapés por baixo do ventre. Bom, é preocupante a deriva do PSD, que ninguém percebe qual é a diferença entre o PSD e o Partido Socialista. Por alguma razão, os partidos estão a crescer na franja, porque o descontentamento por não haver uma alternativa clara a quem está no poder dá nisto. Ponto seguinte. Cartão de cidadão, belíssima medida do Governo, adiou o prazo de caducidade daqueles que já caducaram para março de 2021. Não havia outra coisa a fazer. O meu cartão de cidadão já caducou. Eu ando às aranhas para tentar perceber quando é que posso ir renovar o cartão e quando é que me vão entregar. Já tive, inclusive eu passei pelo desplante, numa instituição pública, mostrar o meu cartão de cidadão e dizer assim, já caducou. E eu perguntar, olha, não li as notícias? Sim, com esta cara, chateado, está a perceber, que eu preferia não ter feito. Portanto, belíssima medida, não se exigiria outra coisa. Último ponto do Presidente da Ordem do Dia. Não sei se já viu, ao final do dia de ontem, do Telmo Azevedo Fernandes. O Telmo passa ali em revista alguns exemplos de projetos que foram apoiados por fundos europeus, são uma vergonha. Mas mais interessante do que isso, tece ali uma análise do comportamento e da carreira de Elisa Ferreira. Sim, a Comissária Europeia que Portugal colocou na Comissão Europeia. Vai lá dar uma olhada que eu acho que vale a pena. Vamos então à agenda de hoje, propriamente dita, para lhe dizer o quê? O Governo está a pensar em tornar obrigatório o uso da Stay Away Covid e também tornar obrigatório o uso de máscaras na rua. Bem, eu vou começar já por perguntar uma coisa. Não querem também ir dar uma volta ao bilhar grande? Que é para não dizer uma coisa mais feia. Então, espera aí. Eu impor em máscaras na rua ainda percebo. Embora ache uma estupidez um tipo andar aqui a circular com vento por todo o lado e ser obrigado a andar de máscara. Só se for mesmo que a malta adora aparecer mascarado. Só se for por isso, não é? Porque não percebo como é que isto é falta de bom senso, percebe? E depois falam mal da Suécia. É falta de bom senso, porque você vai na rua, não tem ninguém ao pé de si. Por que carga d'água é que vai usar uma máscara? Eu percebo que digam assim, onde há ajuntamento de pessoas na rua, deve-se usar máscara. Agora, torna-se a máscara obrigatória urbi orbi na rua? Isto é uma estupidez. Bem, segundo ponto, que é o mais grave. Tornar obrigatório o uso de uma aplicação. Mas que carga d'água? Nós vivemos a democracia? Há uma coisa que lhe vou garantir. Nestes aparelhos meus, nunca vou descarregar aquilo. Podem vir com as multas que quiserem, porque no dia seguinte estão os meus advogados a pôr o Estado em tribunal. Percebe? Impor uma utilização de uma aplicação. Bem, eu vou-lhe explicar qual é o problema. O Governo fez burrada, percebe? Com a aplicação. Gastou 400 mil euros para criar uma aplicação que supostamente devia servir para ajudar no combate à pandemia. Essa aplicação não serve para nada, percebe? E agora estão à força a tentar encontrar uma solução para aquilo. Ora, não é aceitável. Se há 1,5 milhão de pessoas que já descarregaram e apenas pouco mais de 100 já lá foram meter dados, isto quer dizer alguma coisa. Portanto, é melhor. Eu aprendi muito cedo, quando cheguei a funções de direção nas empresas, quando diziam assim, Camilo, quando a gente comete uma burrada, é melhor assumir a burrada o mais depressa possível. Porque depois tudo o que a gente faz para tentar tapar essa burrada corre mal, não é? Não funciona. É isto que está aqui em causa. Bom, ponto seguinte. Multas de 500 euros para quem não cumprir isto. Espera aí. E se for alguém que ganhou o salário mínimo, vai pagar uma multa de 500 euros? É para dissuadir? Mas já percebeu. Nós estamos perante ditadores de pacotilha. Percebe? Em linguagem romana dizia-se pretores. O 25 de Abril fez-se para acabar com pretores em Portugal. E talvez seja boa ideia o Dr. António Costa olhar para o comportamento do Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, CDS e PCP, que já vieram dizer que não é aceitável obrigar a utilização de uma aplicação chamada Stay Away Covid ou outra coisa qualquer. Vale a pena olhar para isto. Ponto seguinte. A Ministra da Saúde, eu que estava a ver se passava umas semanas sem falar dela, mas infelizmente não é possível.
A Ministra da Saúde não se recomenda. Eu não tenho outra coisa a dizer sobre isto. Ontem estava a ver a entrevista dela ao José Alberto Carvalho, da TVI, e fiquei estupefacto. Bom, primeiro, a senhora acha-se o supra-sumo da cocada. Acha que sabe tudo. E depois tem uma coisa que é inaceitável e que ela repete há meses consecutivamente. É irritar-se com os jornalistas quando os jornalistas colocam questões chatas. E ontem voltou a acontecer isso. Porque a uma certa altura, primeiro ela não consegue esconder que anda aos papéis, percebe? E já não consegue esconder isto há meses. Só não consigo perceber como é que a malta, o cidadão comum, não percebe isso. E lhe dá um das maiores ratings dentro do governo. Bom, mas então, o que é que aconteceu ali? Bem, como sabe, ontem, os antigos bastonários da Ordem dos Médicos publicaram uma carta a chamar a atenção para alguns problemas, nomeadamente o que é que não está bem, na forma como está a gerir a pandemia, a recomendar acordos entre o SNS e o setor privado, e a Ministra irritou-se. Na conversa, a certa altura, via-se para o jornalista, mas porquê é que nos estão a empurrar? A empurrar? Não! Estão a chamar a atenção da Ministra para as burradas que ela anda a fazer há muito tempo. Eu até costumo dizer aqui que acho que a Ordem dos Médicos é um lobby. É um dos grupos de interesses de Portugal. Isso é verdade. Mas eles têm razão naquilo. Então vamos lá à conversa. O problema da senhora Ministra... Bom, eu fui o primeiro a dizer isto aqui, e, portanto, vou reclamar estes louros. Eu fui o primeiro a dizer isto aqui. Eu não consigo perceber como é que um Estado que já tem em atraso consultas, cirurgias, exames de diagnóstico e coisas do género, não percebeu em março que isto se ia agravar. E, portanto, a primeira coisa que o Governo devia ter feito era contratar com os privados aquilo que não conseguem fazer nos hospitais públicos que estão dedicados à Covid, estupidamente dedicados só à Covid, não é? Não consigo perceber como é que não fez um protocolo se dissesse assim, quem não é tratado aqui vai ser tratado nos hospitais privados. Quer dizer, não consigo perceber. Consigo. Isto é pancada ideológica da Ministra, do Sr. Dr. António Costa e toda aquela malta que dorme com eles. Vulgo, Bloco de Esquerda e PCP. Não é aceitável. Portanto, porque isto custa mortes, percebe? Veja o estudo que saiu ontem. De vários países da Europa, há 3 países onde não se explica o aumento do número de mortes pela Covid. Portugal é um deles. O que é que isto significa? Que a senhora Ministra devia ter tido juízo, mais os parceiros dela, do Bloco de Esquerda e do PCP, que dormem com eles, percebe? E deviam ter feito um acordo entre hospitais privados e hospitais públicos para fazer aquilo. Quando o José Alberto Carvalho ontem faz esta pergunta, ela vira-se, não, mas não há valências para tudo. Oh, minha senhora, a senhora não percebe que em economia a oferta depende da procura. Se houver procura para aqueles serviços, os hospitais privados vão providenciar. Percebe, senhora Ministra? Eu compreendo que na sua pancada de extrema-esquerda não perceba isto, mas isto é a economia do dia-a-dia, percebe? É o dia-a-dia do cidadão e das empresas. Bem, primeiro ponto. Segundo ponto, que é o outro aspecto preocupante desta brincadeira, é a senhora Ministra dizer assim, mas porquê é que vamos entregar aquilo aos privados? Não, isto do cheque não sei das quantas é uma coisa isolada, não é política. Pois esse é que é o problema da senhora Ministra. E esse é que é o problema do SNS, porque isto devia ser... A Ministra não percebe, nem o Primeiro-Ministro, nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, não percebem que o Serviço Nacional de Saúde não é só hospitais públicos. O Serviço Nacional de Saúde é tudo em Portugal que presta serviço de saúde aos cidadãos. E é isto que nós temos que reclamar. E temos que dizer ao Governo, a este e a outros, inclusive aos governos de direita, não é? Patrocinados pelo PSD, que o SNS tem que ser uma escolha. Nós temos que ter, é como na Holanda, nós temos que ter um seguro de saúde e devemos pedir a este hospital e àquele hospital porque nós confiamos no hospital, percebe? Não tenho de ser obrigado a comer num hospital só porque o Estado me obriga a ter aquele hospital. Isto é que a senhora Ministra e o Governo precisam de perceber. E repito, não é o governo do PS, são os governos do PSD, porque isto é socialismo e socialismo mata, como a gente está a ver. Bom, mas voltemos à história da senhora Ministra. A uma certa altura, ela vira-se para o jornalista e diz assim, mas porquê é que íamos dar isto aos privados? Nós contratualizámos com os hospitais públicos mais 37 milhões, até eu percebi, de atos médicos. Espera aí, eu devo ficar feliz com isso? Não estou a perceber. Então, só porque a senhora Ministra resolveu contratualizar 37 milhões com os públicos para fazer a mais, isto responde às minhas necessidades de saúde? Não. Percebe? E a prova é que há gente a morrer porque não tem cuidados de saúde. Ou seja, eu até tenho pena que o José Alberto Carvalho, que ontem me pareceu um bocadinho mais retraído, talvez com receio de ser equiparado ao Rodrigues Gades de Carvalho, na agressividade com que tratou a Ministra, o José Alberto Carvalho devia ter virado para a Ministra e dizer assim, Senhora Ministra, se a senhora contratualizou 37 milhões a mais e não está a funcionar, quer dizer que a senhora tem que reconhecer o seu fracasso.
e tem que pensar em alternativas. Está a perceber o problema? É isto que nós temos. E esta gente vai para as televisões dizer isto com um desplante inacreditável. Está a ver? Sem ser sancionado. Chama-se isto socialismo. Não se esqueça. Você votou nesta marmelada. Ok? Bom. Só mais um pormenor. Eu vou-lhe mesmo pedir para você rever a entrevista. Vá à boxe, se tiver boxe em casa, e vá rever a entrevista. Sabe porquê? Porque fiquei espantado com o gaguez da ministra. E mais, gaguez confrontada com os problemas. Até por outra razão. A uma certa altura, quando ela é confrontada sobre o número de líquido de profissionais de saúde, voltou a mostrar-se muito zangada, muito chateada. Ó, senhora ministra, há uma coisa que a senhora precisa de perceber. Ministro é nosso criado. Percebeu? Na antiga linguagem grega, ministro é meu servidor. Eu pago o seu salário e a senhora está lá porque eu lhe pago esse salário. Portanto, a senhora tem de perceber que tem que ter respeito por quem está deste lado. Ou seja, a senhora Ministra da Saúde, a senhora não pode ter estados de alma, percebe? Ser ministro não é ter estados de alma. Ser ministro é ser racional e poder responder às dúvidas das pessoas quando as pessoas as colocam. Não é ficar chateada nem incomodada com isto. É inadmissível, segundo a ética republicana, e nós estamos em democracia numa terceira república, é inadmissível, segundo a ética republicana, aquilo que se passa no comportamento da senhora Ministra da Saúde e do resto do Governo. Bom, ponto seguinte. Eu vou deixar a história da Segurança Social para amanhã, porque tem muito que se lhe diga. Porque há aí um novo estudo que mostra que, afinal, aquelas preocupações que nós tínhamos há algum tempo sobre a Segurança Social estão a cumprir. Mas vou pegar noutro ponto. Já olhou para as previsões do FMI para a economia portuguesa? Primeiro, o déficit deles vai ser maior do que previsto. Segundo, a queda vai ser maior do que previsto também. Bom, você dirá, isso é preocupante? Não. O FMI tem sempre previsões divergentes. Mas há aqui uma coisa coincidente. Os tempos não são fáceis. Percebe? E onde é que eu quero chegar com isto? O Governo anda há meses a passar para o país a ideia de que está tudo bem, que não há problema, que a coisa vai correr tudo bem. Não é verdade. Sabe qual é o problema que isto traz para o país? É muito simples. É que quando você diz às famílias e às empresas está tudo bem, as pessoas agem como se estivesse tudo bem. Ora, não está tudo bem e não vai ficar tudo bem. O que é importante dizer neste momento? O Governo está muito preocupado em pôr as pessoas a consumir. É um erro. Percebe? Porque nós temos um problema com as contas externas. E é um problema crónico. O que nós precisamos dizer às pessoas é assim, meus senhores, isto não vai correr bem. Portanto, nós temos que tomar atitudes e comportamentos de precaução. Porque estarmos a dizer às famílias que está tudo bem e eles podem comportar-se como se nada, se não houvesse nenhum problema, é passar a imagem errada para a economia. Se calhar, o Ministro da Economia, porque eu tenho imenso respeito, como sabe, e de quem sou amigo, devia passar isto vezes sem conta ao ouvido do Primeiro-Ministro. Até para nós percebermos o risco que estamos a correr, tendo em conta estas previsões que estão a ser feitas. Bom, vamos passar de imediato para as frases da semana, como eu lhe disse, vou deixar alguns temas para amanhã. A primeira frase é... deixa-me lá ir daqui desculpe lá, perdi-me aqui. Bom, ouça bem, com aspas, sempre houve assalto aos fundos europeus. Não fui eu que disse isto. Chama-se Augusto Mateus. Foi antigo Ministro da Economia de António Guterres. Eu conheço o Augusto Mateus há muitos anos. Gosto muito dele. E é uma pessoa muito séria. Para o Augusto Mateus dizer isto, alguma razão haverá. Ouviu bem? Sempre houve assalto aos fundos comunitários. Tire as suas conclusões. A segunda frase da semana. Medidas autoritárias do Governo mostram que não sabemos bem o que fazer. Não fui eu que disse isto. Henrique de Barros, Presidente do Conselho Nacional de Saúde. Ouviu a história da Covid, que eu disse há bocadinho, deu stay a Covid. Ouviu a história das multas de 500 euros. É a isto que o Henrique de Barros se refere. Meus senhores, até às 8h30, com o Mel Talks. Quanto a nós, aqui do programa matinal, amanhã às 8 da manhã está aqui a levar-me comigo, não aqui, mas em Santa Maria da Feira. E quanto ao resto, para as 7.700 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas
e há outras que vão ver o vídeo. Aquilo que eu peço é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Olha, e neste cenário magnífico que me emprestaram hoje, a quem eu quero agradecer, muito obrigado e até logo às 18h30. Com licença.